Muito obrigado por você estar aí acompanhando essa série, O Cientista Espiritual André Luiz. Eu estou falando nesses últimos capítulos agora sobre experiências coletivas, que é muito importante no caminho. Por isso que tem pessoas que querem fazer o seu desenvolvimento sem levar em conta a experiência coletiva, acha que ele sozinho é suficiente. Não, é importante você trabalhar dentro de você a sua melhora, mas a sua melhora também passa por experiência coletiva, porque você tem que ajudar o próximo na direção da melhora coletiva. E participar disso é importante. Por isso que diz, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, estarei presente. Jesus fala isso. Por isso que às vezes a pessoa diz, eu não preciso ir no centro espírita. Precisa. Lá no centro você vai ter experiências coletivas, que será muito importante para seu desenvolvimento. Entenda, compreenda isso. Então, hoje, nesta lição, na lição 124, ele vai falar sobre a experiência coletiva, as palestras do governador e da irmã veneranda. Então, o André Luiz, ele conta que lá no nosso lar tem o governador do nosso lar, e o governador e esta irmã veneranda, que ele fala que esses dois são as duas pessoas mais evoluídas do nosso lar, inclusive informações ele tem que foram os dois únicos que realmente encontraram, já conversaram com Jesus, mas eles nem gostam de falar sobre isto, para não também causar transtorno. Então ele diz assim, que as palestras do governador e da irmã veneranda são caminhos de grande aprendizado, mas muito aprendizados. Então, o governador, ele tem mesmo, tem lá um salão de conferências que diz que cabe mais de 30.000 pessoas, então você imagina o tamanho desse salão. Mas ele, às vezes, faz aquela palestra que é coletiva, então, constantemente ele faz, e as pessoas buscam ouvir palestras do governador, porque são palestras de grande aprendizado. Normalmente, essas pessoas mais espiritualizadas, ele aproveita os momentos. Às vezes, aqui no nosso meio, é que às vezes as pessoas preferem assistir, às vezes, conferências de pessoas que não estão dizendo nada com nada, praticamente, e às vezes não vai assistir reuniões de pessoas com muita sabedoria. O próprio Chico Xavier, muitas vezes ele fez reuniões no Centro Espírita, lá em Pedro Leopoldo, no início, por pressão, às vezes reuniões que ele ficou sozinho, ou às vezes tinha poucas pessoas. O próprio Bezerra de Menezes teve reuniões dele que tinha 5 pessoas. Eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes reuniões, às vezes lá em São Paulo, na Associação Médica Espírita, às vezes no início, depois ela fez reuniões que tinha milhares de pessoas, mas reuniões que às vezes tinha poucas pessoas, 2, 3, 4 pessoas no início, e a Marlene falando lá, às vezes Roberto Brolio estava lá, outro companheiro, às vezes reuniões poucas, trazendo informações altamente de grande aprendizado para todos nós. Então, essas palestras de pessoas espiritualizadas, sempre que você puder aprender, aprenda, vá. Então, os centros espíritas, às vezes, fazem palestras que de grande aprendizado, principalmente porque o palestrante vai trazer experiências, normalmente a experiência do espiritismo. Ele não vai trazer lições dele, ele não tem condições de estar dando lições, mas a experiência que o espiritismo tem, falando de Jesus pela ótica pedagógica do espiritismo, como podemos aprender? Mas você vê, às vezes, também, não só no espiritismo, às vezes e outros agrupamentos espiritualistas, nós vamos aprender muito. Então, essas palestras públicas, essas palestras que vêm falar sobre acordar os potenciais espirituais de cada um de nós, é muito importante, porque muitas vezes você aprende numa palestra,
muito mais do que você ler o livro inteiro, porque a palestra ali está resumida e, normalmente, às vezes, o palestrante é muito didático e dá informações que você precisa. E, naquele momento daquelas palestras, dependendo do assunto, ele também cria uma vibração espiritual muito importante e tem espíritos afins que estão ali participando. Você, às vezes, aprende numa palestra, mas seu mentor espiritual aprende, espíritos familiares seu que lhe acompanha aprende e, às vezes, até mesmo obsessores que lhe acompanha também aprende. Então, essas palestras públicas, pensando normalmente, indo na direção de Deus, na direção de Jesus, tem muito que aprender. Nós devemos aproveitar muito, então, são fatos concorridos. E ele diz que a irmã veneranda faz palestras setoriais para cada ministério, para as pessoas que pertencem aos ministérios. E ele diz que, normalmente, tem as pessoas que fazem perguntas, são selecionadas antes, pessoas que já são estudiosas ou interessa aquele tema que vai ser discutido. Se não aberto para o público, as perguntas poderiam vir perguntas que seriam uma perca de tempo ali naquele momento. Então, normalmente, as palestras vai fazer perguntas, são pessoas que estão interessadas no assunto. E ele disse que a irmã veneranda, ele surpreende, porque as palestras dela são pequenas, e ela fala, e normalmente ela vai falar de Jesus. E, normalmente, quando o instante da palestra está mais empolgante, ela encerra, porque ela diz assim: Jesus trouxe o início do seu evangelho para nós. Ele ainda não terminou. O trabalho de Jesus continua, porque Jesus trouxe o trabalho dele. Ele disse: eu vim trazer o reino de Deus para vocês. Alegrai-vos que eu vim trazer a boa nova. E depois ele diz: depois eu mandarei o Consolador prometido para relembrar tudo de novo. O Consolador prometido está aí, através do Espiritismo, relembrando tudo de novo. Mas ele vai transformar esse planeta num planeta atrasado, num planeta mais evoluído. Agora nós estamos na fase de planeta de prova e expiação e vai se transformar em planeta de regeneração. Mas ainda o trabalho de Jesus não terminou. Então, por isso que ela diz, ela, quando está empolgada, ela diz: a gente sabe como começou o Evangelho, mas não sabemos ainda como vai terminar o Evangelho, porque Jesus ainda está em andamento. Nós apenas estamos indo na direção de conhecer Jesus. As palestras da irmã veneranda também causam um impacto muito grande naquelas pessoas. Então, fica a lição. Se puder aproveitar em palestras espirituais, indo na direção da tua melhora espiritual e melhora coletiva, aproveite, que são momentos muito importantes. Eu, particularmente, aprendi e aprendo muito com palestras. Eu já tive a oportunidade de escutar grandes palestrantes que realmente tocou profundamente as minhas vibrações mais íntimas possíveis. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nessa série André Luiz, o cientista espiritual.